Julia Bernard, mais conhecida como Julia Brown, nasceu na Louisiana em 1845. Poucas informações estão disponíveis sobre sua infância, já que sua história foi transmitida principalmente por meio da tradição oral. Apesar disso, é muito provável que ela tenha tido pouca educação formal, tornando-se acostumada às práticas do voodoo, que provavelmente aprendeu com seus parentes. Na década de 1860, Julia vivia em Nova Orleans. Nesse período, acredita-se que ela usava suas habilidades para ajudar pessoas doentes. Seus métodos eram semelhantes aos de um tratador ou curandeiro de fé. No século XIX, muitos curandeiros atuavam na Louisiana. Esses incluíam curandeiros pertencentes à tribo Homer de língua francesa, curandeiros cajuns e praticantes de voodoo. O tratamento usado pelos traturs envolvia oração, remédios medicinais e a imposição de mãos nos pacientes. Essas pessoas eram essenciais na Louisiana, devido à falta de médicos e doutores em muitas áreas rurais. Assim, curandeiros de fé como esses ocuparam seu lugar cuidando do bem-estar das populações locais. Disse que os troturs só realizavam tratamentos se fossem solicitados. Além disso, seus serviços eram sempre gratuitos, pois suas habilidades de cura eram consideradas um dom de Deus. Com o passar dos anos, Julia aprimorava suas habilidades de voodoo. Algumas fontes dizem que ela era sacerdotisa ou rainha. Durante a década de 1860, ela saiu de Nova Orleans e mudou-se para Frênia, um povoado a 40 quilômetros a oeste. O vilarejo de La Frênia foi nomeado em homenagem ao procurador-geral da Louisiana, que se chamava Nicolas Chauvin de La Frênia. Os primeiros colonos chegaram a La Frênia em 1850, e com o passar do tempo a comunidade cresceu, e o nome do vilarejo mudou para apenas Frenia. Aqui, Julia atuava como parteira e curandeira para a pequena população da cidade, usando seu conhecimento e tudo o que tinha à disposição, principalmente ervas e remédios naturais. Durante meados do século XIX, muitos agricultores de repolho e imigrantes alemães se mudaram para as 3 pequenas cidades na extremidade sudoeste do lago Pontchartrain. Essas eram Ruddock, Frênia e Neptune. Em pouco tempo, essas comunidades se tornaram cidades madeireiras prósperas e autossuficientes, dependendo fortemente do cipreste. Apesar das 3 comunidades crescerem em tamanho com novas pessoas se estabelecendo ali, a infraestrutura era precária. Não havia estradas, eletricidade ou médicos. Tudo o que eles tinham era uma ferrovia próxima, que lhes entregava mercadorias e suprimentos vindos de Nova Orleans e exportava seus troncos, repolhos e alfaces. Como ventos fortes eram comuns nessas áreas, os colonos faziam questão de construir casas resistentes, erguidas a 2,5 metros do chão, para lidar com a elevação das águas. Os registros do censo nos dizem que no ano de 1880, Julia se casou com um homem chamado Celestino Brown. Não se sabe muito sobre o marido de Julia, exceto que ele trabalhava como operário em Frênia. Julia permaneceu em Frênia pelo resto de sua vida, viajando ocasionalmente para a cidade vizinha maior, Ruddock, para tratar os moradores locais. Nessas cidades, especialmente em Frênia, Julia era bastante requisitada. No entanto, apesar de sua importância na comunidade, muitos dos moradores a consideravam algo garantido, só procurando por ela quando precisavam. Algumas fontes afirmam que ela era bem querida pelos moradores, mas ao mesmo tempo foi observado que muitos a evitavam. Tia Julia Brown, como ficou conhecida pelos moradores, supostamente vivia na beira de um pântano afastada do resto da vila. Além disso, existiam rumores de que ela era uma sacerdotisa de voodoo que praticava magia negra. De acordo com a lenda local, ela também ficou conhecida como Julie White ou Julia Black. Os registros nos dizem que o marido de Julia Brown recebeu terras do governo federal nos anos 1900. No total, eles possuíam 40 acres que eram usados para agricultura. Infelizmente, em 1914, Celestino Brown faleceu. Não há registro de filhos do casal
Por isso Julia provavelmente herdou o terreno após sua morte. Tia Julia Brown era conhecida por cantar músicas que ela mesma inventava em sua varanda enquanto tocava violão. Normalmente eram melodias bastante comuns, mas um dia ela começou a cantar algumas letras especialmente perturbadoras. Uma moradora local chamada Helen Schlosserberg afirmou que a letra dessa nova música dizia que um dia ela morreria e tudo morreria com ela. Essa música assustadora foi muito perturbadora para os moradores locais, tornando-a inesquecível. Segundo a história, nos meses que antecederam sua morte, os moradores frequentemente ouviam tia Julia Brown cantar: "Um dia eu vou morrer e levar a cidade inteira comigo." As palavras exatas dessa letra variam. De acordo com um artigo de 1972, o que ela realmente disse foi: "Ah, quando eu morrer, vou levar metade de Frênia comigo." Alguns moradores interpretaram essa música sombria como uma maldição. Embora originalmente apenas alguns moradores suspeitassem que ela era uma feiticeira, após os acontecimentos de sua morte, todos passaram a acreditar nisso. Tia Julia Brown faleceu em 28 de setembro de 1915, com cerca de 70 anos de idade. O funeral dela aconteceu no dia seguinte e foi acompanhado por toda a cidade. Além disso, como ela era muito querida, algumas pessoas vieram até de Nova Orleans para lamentar sua morte. Porém, alguns moradores foram à cidade por outros motivos. Acredita-se que alguns estavam com medo de uma premonição e esperavam que isso acalmasse o espírito dela. Outros, por sua vez, foram por culpa de como a trataram em vida. De todo modo, não fez diferença. Em 2 de outubro de 1915, o jornal New Orleans Times publicou um artigo que descrevia os acontecimentos do funeral de Brown. Muitas travessuras foram feitas pelo vento e pela maré. Pessoas de vários quilômetros ao redor se reuniram para assistir ao funeral da tia Julia Brown, uma senhora idosa que era muito conhecida naquela região e era uma grande proprietária de terras. O funeral foi marcado e a tia Julia já havia sido colocada em seu caixão, que por sua vez foi colocado na tradicional caixa de madeira e lacrado. Às 4 horas, no entanto, a tempestade ficou tão violenta que todos saíram da casa em disparada, abandonando o corpo. O corpo foi encontrado na quinta-feira, assim como a caixa de madeira, mas o caixão nunca foi encontrado. A tempestade de categoria 4 que atingiu durante o funeral parecia ter surgido do nada. Depois, ficou conhecida como o Furacão de Nova Orleans de 1915. Evidentemente, aqueles em Frênia não faziam ideia de que um furacão estava prestes a atingir a cidade. Isso ocorria principalmente pelo isolamento do povoado e porque raramente recebiam jornais. Na cidade maior de Ruddock, o trem que passou na manhã do dia 29 de setembro lançou um jornal que informava sobre a possibilidade de um furacão. Apesar desse aviso, isso praticamente não fez diferença. A forte tempestade tinha ventos de 200 km por hora e a maré de tempestade fez o nível da água na região subir 4 metros. Em Frênia, os moradores não conseguiram chegar a um local seguro. Alguns dos moradores conseguiram chegar à estação ferroviária, mas infelizmente ela desabou devido aos ventos fortes, resultando na morte de 25 pessoas. Muitos tiveram um destino ainda pior, se afogando no pântano de Manchac. Um sobrevivente sortudo mais tarde lembrou como se agarrou a um cipreste para salvar a própria vida e como tentou ignorar os gritos das pessoas morrendo no pântano bem ao lado dele. Algumas famílias tiveram sorte de conseguir embarcar no trem que ia para Nova Orleans, mas ele foi forçado a parar porque os trilhos estavam cobertos de destroços. Os sobreviventes perceberam que só restaram os trilhos sob o vagão de cabina. A tempestade devastou muitas comunidades na Louisiana enquanto atravessava o estado, mas eliminou completamente as cidades de Frênia, Ruddock e Naptown do mapa. A ferrovia que as conectava ao resto do estado havia sido levada pela água e praticamente todos os prédios e casas tinham sido demolidos.
Quando a tempestade diminuiu no dia 1º de outubro, foi registrado que havia cerca de 300 vítimas na Louisiana, sendo que 60 delas estavam apenas em Frênia e Rudolph. Aqueles que sobreviveram ao furacão em Frênia reuniram os corpos de seus vizinhos falecidos e os enterraram em uma cova coletiva. Como quase toda a vila foi tomada pela elevação das águas, o cemitério ficou nos poucos pedaços de terra ainda acima, ao lado do pântano de Manchac. Anos depois, uma empresa de turismo colocou cercas improvisadas e cruzes por todo o cemitério. Julia Brown foi sepultada em um túmulo separado das vítimas da tempestade. Ficava a cerca de 100 metros de distância de todos os outros. Hoje, tudo o que resta de Frênia é o cemitério. Até hoje, a lenda diz que o pântano de Manchac continua assombrado pela sacerdotisa do voodoo, Julia Brown. No entanto, é muito provável que a vida e a lenda de Julia Brown tenham sido manipuladas para aumentar o turismo na região. Os guias turísticos do pântano de Manchac contam a história popular e mais interessante de que Julia Brown amaldiçoou a cidade, provocando a tempestade, mas alguns têm opiniões diferentes. Antigos moradores afirmam que Julia não era do tipo vingativa e que era muito querida pelo povo da cidade. Hoje em dia, muitas pessoas associam o voodoo à magia negra e maldições, mas na verdade está mais relacionado à cura. Embora seja impossível saber a verdade exata, existe a possibilidade de que a música de Brown fosse, na verdade, um aviso para o povo da cidade sobre a tempestade que estava prestes a chegar. No entanto, como seu suposto aviso era bastante vago e sombrio, é difícil acreditar que essas fossem realmente suas intenções. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre a voodoo Julia Brown. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixe um comentário se você acha que ela realmente amaldiçoou a cidade ou se acha que estavam tentando avisá-los. Se tiver sugestões, comente ou envie um e-mail que está na minha descrição. Vejo todos no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.